Glórias a Deus. Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Meus irmãos, a palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Eu senti de falar algo aqui antes da mensagem, porque às vezes algumas mensagens parecem até que foi combinada, né? E ultimamente a gente tem ouvido algumas mensagens de exortação que às vezes parece um pouco dura, mas nem sempre a palavra ela vai falar diretamente a gente, né? Na igreja sempre tem mais de um público, como está escrito lá em Apocalipse, né? 6 que tem pouca força, mas guardaste o meu testemunho. E só que a palavra de Deus ela diz que ela nunca volta para trás vazia. Ela sempre cumpre a vontade do Senhor. Então, mesmo que ela não fale diretamente no seu coração, tenha na mente que ela vai servir para te instruir ao longo da vida. Mesmo que ela não fale com você agora, ela vai servir como base para Deus te usar lá na frente, talvez com alguém que precise ouvir uma palavra semelhante. Amém? Dito isso, vamos para a mensagem. Abra a Bíblia em Salmo 139. Salmo 139, versículo 1 e 2. E depois o 23 e o 24. Você consegue pôr na tela para mim, Ângelo, por gentileza? Salmo 139, 1 e 2. Que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. E lá no versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa palavra é maravilhosa, né, meus irmãos? Ela é uma oração. E essa palavra é tão maravilhosa que ela revela, ao mesmo tempo, a grandeza do Deus soberano que tudo sabe. Ele conhece as nossas vidas, conhece o íntimo de cada um. Tanto é que Davi fala para Deus, né? Antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ele fala, antes de eu ser formado, o Senhor já me conhecia. E ela também, ao mesmo tempo, ela mostra a nossa fraqueza, a nossa dependência de Deus. E por isso essa oração ela até se tornou uma oração modelo, né? Porque Deus ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele esquadrinha, Ele examina o nosso coração e por fim Ele nos guia pelo caminho eterno. E quantas vezes nós já não dissemos, Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pecado que te desagrada e tira, me ajuda. Quantas vezes não falamos isso? E por que nós temos, né, essa consciência de falar isso como o salmista Davi? É porque nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós somos pecadores, nós sabemos que já erramos e vamos errar novamente. E aí a gente ora para Deus, Deus, examina meu coração, vê se em mim tem algum caminho mau. E nos guie pelo caminho eterno. Mas aqui surge uma pergunta. E quando Deus esquadrinha os nossos corações, e o que Ele acha não é um ato, ou vamos dizer assim, uma ação, mas a falta dela, mais conhecida como omissão. E quando Deus esquadrinha os nossos corações, e o que Ele acha, na verdade, é uma omissão, é uma falta de ação nossa.
Para os irmãos terem ideia, eu escolhi essa mensagem aqui no início do mês, o Salmo 139. Só que eu relutei em escrever ela. Eu não queria. Aí eu procurei um outro assunto, tal, mas não saiu. Aí a própria palavra, quando eu estava escrevendo, falou comigo, que eu estava omitindo a mensagem. Pelo motivo que eu falei no início, a palavra de Deus ela nunca vai voltar para trás vazia, ela sempre tem um propósito. Às vezes não é para a gente aqui, mas a gente não fala só aqui dentro, ela fala lá para fora, várias outras pessoas vão ouvir, e às vezes vai ter alguém que precisa ouvir essa palavra. Então, aí eu me coloquei a escrever, e eu estava julgando se ela seria oportuna ou não para ser pregada. E se tratando da palavra de Deus, meus irmãos, ela nunca vai ser aleatória. Aí eu pensei, enquanto eu escrevia, eu estava meditando, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu já não fui omisso na tua obra? Quantas vezes eu já não deixei de me aplicar a fazer a tua vontade? Às vezes por medo, às vezes por não me achar capaz, às vezes simplesmente por, por preguiça. Eu fiquei pensando, quantas vezes? E a gente, às vezes, tem isso como humildade, porque a gente fala isso para Deus, Deus esquadrinha, vê se tem em mim algum pecado, e parece ser humildade. Mas, afinal de contas, a gente está reconhecendo a nossa fraqueza e parece uma humildade. Só que, às vezes, essa humildade, na verdade, é um disfarce. Ela é um disfarce para o nosso medo, ela é um disfarce, às vezes, para a nossa, vamos dizer, indiferença, ela é um disfarce que nos aprisiona ali naquele momento. E tanto é que o salmista diz assim, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E se você perceber, aqui tem uma ação implícita nessa palavra, porque ele fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse guiar-me pelo caminho eterno pressupõe que o salmista ele já está andando pelo caminho. Porque não tem como o Senhor alguém que está parado. Não tem como guiar alguém que está inerte. O salmista ele estava andando pelo caminho. E ele estava se esforçando por se manter nele. Porque essa consciência da gente de fraqueza, de pecado, ela não deve nos paralisar. Para entender, meus irmãos, isso que eu estou falando, abra a Bíblia em Jeremias, capítulo 6. Porque o salmista Davi, entre erros e acertos, você pode ver que, em certo momento, ele ficou displicente quanto ao que estava fazendo, mas quando ele cai em si, automaticamente ele cai e pede perdão a Deus. Ele nunca foi, por exemplo, como o rei Saul, que abandonou. Ele sempre se colocou no caminho, você pode ver que os Salmos é cheio de oração, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus salvação, pedindo a Deus ajuda, auxílio. Então o salmista Davi, ele sempre se colocou no caminho do Senhor, procurando estar ali, fazendo a vontade de Deus. Lá em Jeremias 6, meus irmãos, para os irmãos entenderem, eu não vou ler ele todo, só o versículo 16 e 17. Mas o Senhor ali, ele dá uma sentença para o seu povo. Ali ele está executando um juízo, ele está falando ali sobre os pecados de Israel, e meio que ele dá uma sentença. Só que lá no versículo 16, ele diz assim, assim diz o Senhor, parai-vos pelo caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não ouviremos. Aí veja a diferença. O salmista Davi ele tinha essa plena convicção da sua condição e dos seus pecados, e clamava pelo auxílio divino, e se mantinha no caminho, como eu disse.
Agora, esses daqui do povo de Jeremias, eles foram alertados contra os seus pecados, eles foram alertados contra as suas falhas, mas eles decidiram não ouvir. E isso daqui não é fraqueza. Isso daqui, eles escolheram deliberadamente não ouvir ao Senhor. Eles negaram o conselho do Senhor. Eles falaram: nós não ouviremos. Nós não ouviremos. Nós não andaremos pelo caminho. Eles se afastaram por vontade própria do Senhor. E aqui está o grande perigo, né? Como Felipe Rente citou no domingo, Timóteo. Paulo lá, Timóteo, ele fala que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos, que já não se importariam com a sã doutrina, mas antes elas procurariam mestres para si mesmas. Para quê? Para ouvir o que afaga a alma, para ouvir o que lhe apraz. Às vezes você está passando dificuldade, você quer ouvir uma palavra de prosperidade. Você está com dor, você quer ouvir uma palavra que te acalenta ali. Você está com, sei lá, acabou o relacionamento, você quer ouvir que Deus te ama, que Ele nunca vai te abandonar. E você vai atrás daquilo que te agrada. Ou seja, essas pessoas que têm comichão nos ouvidos, elas rejeitaram o conselho do Senhor. Mas como nós chegamos a esse ponto aqui, né, desse povo de Jeremias, que rejeita o conselho do Senhor? Eu estava pensando esse dia, eu estava andando à noite, voltando da igreja mesmo, a gente passou por alguns lugares. Se você andar pela cidade à noite, você vai ver o quê? Adegas cheias, bares lotados, lanchonetes e as igrejas cada vez mais vazias. Não é incomum hoje em dia você andar por aí e ver igrejas quase vazias. Aqui em cima tem uma que geralmente eu passo ali, só tem um pregador e eu acho que é a esposa dele que fica ali. Mas eles estão lá, todos os dias de culto. E logo do lado tem uma adega, um bar, que eles cheio. As pessoas não se preocupam mais pelo fato de que Cristo está voltando. Elas não dão atenção ao fato de que Cristo logo vai voltar. Por mais que a gente ache tardio, a nossa vida não vai durar mais do que 80, 90 anos. E logo estaremos de frente com o Senhor. E às vezes as pessoas vivem a vida como se ela fosse eterna. As pessoas não se atentam mais a isso. E talvez, meus irmãos, como eu disse, do pecado da omissão, talvez a nossa inércia na igreja, a nossa omissão esteja contribuindo para o avanço das trevas. E não para a expansão do reino, né? Porque talvez a gente use a desculpa, né? Não, eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento, eu não estou preparado. O pastor não me dá oportunidade. Mas será que essas desculpas que a gente dá para nós mesmos, elas são sinceras? Ou será que é só uma humildade disfarçada? Quando na verdade é aquilo que eu falei, medo, ou apenas indiferença, ou preguiça até, que é pior. Eu mesmo, quantas vezes eu não cheguei no pastor e falei: pastor, não quero pregar não, não quero pregar mais não. Essa semana mesmo eu falei para Deus: Deus, eu não quero pregar não, eu não quero não. Por quê? Porque a gente normalmente olha para as nossas capacidades, para as nossas, né, para a nossa condição. E se a gente for olhar para nós, meus irmãos, infelizmente a gente não vai conseguir dar um passo sem Deus. E sinceramente, para Deus, não importa se você tem um pós-doutorado em teologia lá em Harvard, se você é mestre em línguas hebraica, aramaica e a dos anjos, ou se você é um semi-analfabeto. Deus vai contemplar se você se colocar à disposição dele. Deus, ele vai capacitar cada um dentro da sua condição. E aqui precisamos entender, né, o que a Escritura diz sobre o que é o agir de Deus na nossa vida e o que é o nosso próprio agir. E aí eu fiquei pensando, né, por várias vezes, na verdade, eu me fiz pensar o significado daquele versículo que diz assim:
Deus efetua em nós tanto querer como executar. Aí eu pensei, até onde vai esse versículo? Que Deus efetua em nós tanto querer como executar. Porque se depende dele eu querer e também fazer, até onde vai? Ou melhor, né? Será que eu estou esperando aquele momento mágico em que o Espírito Santo vem, toma conta da minha vida e me pega pelos cabelos que eu não tenho, me leva para fazer a obra em algum lugar por mim? Será que é isso? O Espírito Santo ele desperta em nós o querer, tanto é que a gente está aqui hoje vindo buscar a Deus, adorando a Ele. E o executar, meu irmão, não quer dizer que Ele vai fazer por nós. Não quer dizer que Deus vai descer aqui e vai fazer por nós. Ele vai nos capacitar a fazer a obra. Ele não vai tornar possível a gente fazer a obra mesmo dentro da nossa condição. Como você bem sabe, a Igreja de Cristo é um corpo. E ela não é só um corpo local, ela é um corpo universal. E no corpo, cada membro tem a sua função. Ninguém é igual a alguém. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser intercessor, nem todo mundo vai ter a habilidade de conversar com alguém. Eu mesmo, por exemplo, eu não me vejo como pastor. Eu tenho pouca habilidade no trato com o ser humano, mas cada um tem as suas limitações e eu tenho certeza que Deus vai atuar na vida de vocês conforme a vontade dEle, quando nós nos dispomos a servi-lo de todo o coração. A Bíblia fala que Deus ele diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Em outra passagem ele diz, procuro os adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque parte da premissa de que essas pessoas estão de livre e espontânea vontade buscando ao Criador, que reconhece a soberania dele, que reconhece que ele foi o Deus que criou todas as coisas, e sem ele nós não estaríamos aqui e muito menos teríamos alcançado a salvação. Então, se nós nos dispomos a fazer a obra, ele vai nos capacitar. E lá em Filipenses 2, versículo 12 e 14. Versículos 12 a 14. Diz assim: sim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como executar. Segundo a sua boa vontade, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Perceberam? Desenvolvei a vossa salvação. Isso é ação. Nós somos salvos. E agora o quê? Temos que agir como tal. Se nós somos salvos, os frutos de Deus têm que aparecer na nossa vida. E como eu disse, Deus desperta o querer e estamos aqui buscando a presença dEle. E às vezes essas desculpas atrapalham a gente. Você vai lembrar lá que Moisés, quando foi chamado por Deus, ele falou: Senhor, eu não sei falar, meus lábios são pesados, eu não posso. Aí Deus fala para ele: Moisés, quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Quem foi que fez o mudo, o surdo? Querendo dizer, não é pela sua capacidade. Se fosse pela sua capacidade, eu mesmo faria. Mas não é. Mas mesmo assim ele teve misericórdia e mandou Arão com ele ainda. Então ele é quem nos capacita. Nós agora somos novas criaturas em Cristo. E eu tenho certeza, se você disser: eis-me aqui, Senhor, assim como o profeta Samuel disse quando era menino, você vê que Deus chamou ele, ele acordou, chamou de novo. Aí quando ele me disse: eis-me aqui, Senhor, aí o Senhor entregou a palavra para ele. Se você disser: eis-me aqui, eu tenho certeza que Ele vai te capacitar para fazer a sua vontade. Mas tem algo também que eu estive pensando, que é uma ameaça, vamos dizer assim, silenciosa. E eu preciso falar disso antes de chegar na conclusão. A mensagem vai ser um pouquinho curta essa noite.
E, sabe, eu tenho observado assim ao longo dos anos, eu já frequentei algumas igrejas antes daqui, eu fiquei um tempo afastado e frequentei outras igrejas. E eu conheci muitas pessoas, assim como eu já tive, uma fé vacilante. Ou pouco conhecimento na palavra. Muitas pessoas. Inclusive pessoas de tempo na igreja. E essas pessoas são muito mais suscetíveis a cometer erros, a cair em pecado e até ser ludibriado por falsas doutrinas. E elas cedem com mais facilidade, não só ao pecado, mas também, como eu disse, às falsas doutrinas, né, e ao conselho dos ímpios. Eu não estou dizendo aqui que eu sou santo, meu irmão, muito pelo contrário, né? A gente é pecador, a gente reconhece, e a santidade é um caminho que a gente trilha dia a dia. Só que quanto mais você se aproxima de Deus, mais as coisas antigas vão ficando para trás. Você agora passa, outro dia a gente entrou em discussão na minha casa lá sobre a salvação, e eu falei isso, né? A santidade, ela não é uma coisa que você virou a chave e você é santo. Se fosse assim, Deus já tinha levado todo mundo. Mas ela é um caminhar diário, e isso, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do pecado. As coisas que você cometia antes, agora você não quer cometer mais. E hoje, meus irmãos, essas ideologias malignas que têm entrado na nossa sociedade, ela tem relativizado a Bíblia. Tem tratado a Bíblia como um livro de história, como um livro de fábulas. E muita gente tem se enveredado por esses caminhos. Muita gente com pouco conhecimento de Bíblia ou com fé vacilante. Eu estou falando de cristãos. Muita gente tem entrado por esses caminhos. Uma pessoa com essa fé vacilante, não tem como. Ela acaba fazendo amizade com ímpios, seja no trabalho, seja na escola, no dia a dia. Ela vai ter, uma hora ou outra, ela vai fazer amizade com algum ímpio. E qual a primeira coisa que um ímpio olha na vida de um crente? São as atitudes. São as atitudes. Eu mesmo já vi muitas pessoas falando assim, ser crente igual aquele ali, prefiro ficar do jeito que eu estou. Ser crente assim? Nunca. Por quê? Porque o ímpio não entende que o cristão, ele é um pecador em processo de santificação, principalmente o novo convertido. Então não é incomum um ímpio ver um cristão, por exemplo, novo, errar. Às vezes ele vai cometer alguns erros. Só que esse ímpio, ele se aproveita e ele começa a fazer alguns questionamentos que às vezes o cristão se deixa ludibriar por isso. Por exemplo, eu já vi, né? Se Deus é bom, por que existe o mal então? Ou faz algumas afirmações. Lá está escrito na Bíblia que Deus é amor, então Ele aceita todo e qualquer tipo de amor. Ou eu já ouvi falar assim, mas aquela pessoa fez besteira a vida inteira e agora quer se esconder atrás de uma Bíblia. E aí o cristão que ele não tem muito conhecimento e a fé fraca, ele acaba se deixando levar por esses pensamentos. E aí uma hora ou outra ele acaba se identificando com a vida daquela pessoa, com os seus pecados, com as suas dificuldades. E aí ela mesma passa a questionar a Deus no seu coração. E muitas das vezes esses questionamentos, eles não são sinceros. Esses questionamentos que são feitos são, na verdade, uma tentativa de, vamos dizer assim, mascarar os seus erros ou de validar os seus erros. Esses questionamentos que os ímpios fazem e que muitos cristãos caem, na verdade é uma tentativa de continuar a vida do jeito que eles querem. Eles não querem ter a mudança. Eles querem o Deus, eles querem as bênçãos de Deus, o Deus que eles nem conhecem, mas eles acreditam que tem uma força aí superior, eles querem estar essa força atuando neles, eles querem as bênçãos, mas não querem a mudança. Eles não querem. E
Então, essa caminhada cristã nossa, ela é uma renúncia. Ela é conversão, ela é redenção em Cristo. Por exemplo, já citei esse exemplo aqui, vou citar de novo. Se você estiver indo numa estrada e você lê uma placa desabamento a 1 quilômetro, você pode olhar a placa ali, ler a placa, falar desabamento a 1 quilômetro. Mas aí você vai olhar de volta para a pista aqui e vai falar, mas eu estou vendo a pista, não estou vendo nada não. Acho que dá para me chegar. Se eu ver alguma coisa, eu paro. Só que o problema, meu irmão, é que está escurecendo. E quanto mais a treva cai, menos você enxerga. Menos você enxerga. Na vida é assim. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente cai em trevas. E quanto mais a treva entra na vida da pessoa, menos ela enxerga uma saída, menos ela enxerga a luz de Cristo. E ela acaba caindo em perdição. O final é fatal. Agora, se você dá atenção à palavra de Deus e faz a conversão, faz o retorno, você salva a sua vida. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós ouvimos a palavra de Deus, demos ouvido ao Espírito Santo e fizemos essa conversão e estamos aqui para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja. Então, como eu disse, né, às vezes parece combinado, mas não é. Eu falei tudo isso para dizer que muitos de nós, eu gosto de relembrar, quando eu falo nós, eu falo de um modo geral, a igreja. Muitos de nós precisa repensar a nossa vida, ver aonde erramos e pedir perdão, se arrepender a Deus, porque não há vida longe dele. Nós precisamos fazer essa análise e é por isso que serve a comunhão nossa aqui na igreja, porque ela não serve, né, só para a gente ouvir palavras boas, ela serve para nos ensinar e para nos lembrar quem a gente somos e o que precisamos fazer. Como eu disse, nós somos novas criaturas e a gente tem que buscar agora novas atitudes, novos modos de pensar. Nós temos que buscar não a nossa glória, mas a glória do Senhor. E é por isso que serve, né, essa comunhão nossa. Então, nós temos que tomar essa decisão, e não é uma decisão sentimental, né, de final de culto. É uma decisão real, com consequências reais, como o versículo que minha esposa leu, está lá em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem vossos pais serviram, além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu espero que essa seja a decisão de todos que ouvem a palavra do Senhor. Eu espero que ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo toque na vida de cada um e verdadeiramente convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra, e essa pessoa se entregue verdadeiramente ao Criador. E que não sejamos como aquele mau servo ao qual o Senhor confiou um talento para ele, e ao invés de negociar, ele enterrou o talento com medo do Senhor. Então não importa qual o seu talento, quanto talento você recebeu, esse talento que você recebeu, ele foi te dado para glorificar a Deus. Amém? Então, meus irmãos, era isso. Vamos fechar os nossos olhos agora, pastor? Então, olhe para dentro de você agora, né? Deus verdadeiramente, Ele sonda os nossos corações. E a gente pensa, né? O que será que Ele está encontrando em nós? Será que Ele está encontrando obediência, está encontrando disposição, ou simplesmente encontrando esse medo, essa negação, essa omissão? Continue, meu irmão, continue mesmo imperfeito, continue a caminhada, buscando a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai se inclinar ao seu clamor e atender ao seu pedido. Amém? Aí, para finalizar, meus irmãos, vou fazer a oração de Davi. Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Glórias a Deus.